Boa noite a todos. A receita que eu vou apresentar hoje é o pão de mel e apesar de levar bastante ingrediente, a receita é bem simples de fazer. O único inconveniente da receita é na hora de lavar as forminhas. A hora que a gente vê aquelas forminhas todas sujas, dá um certo desânimo, mas pensando no resultado final, a gente acaba fazendo a receita. E a receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog, é só acessar o link aí embaixo do vídeo que vai dar direto lá na receita e lá vocês podem imprimir. Bom, então vamos à receita de hoje. Eu começo a receita peneirando a farinha de trigo. Eu vou usar também o amido de milho. E o amido de milho aqui na massa, ele vai deixar a massa mais fofinha e vai dar mais leveza na massa também. Então eu vou peneirar. Eu vou usar o açúcar. Vou dar uma peneirada também no açúcar. Eu vou usar também a canela em pó. E vou peneirar. Todos os ingredientes secos eu peneiro. Eu vou usar também o cravo em pó. Eu vou usar também a noz moscada. Eu vou usar também um pouquinho de café solúvel. O café vai deixar uma coloração bem bonita depois e o sabor também fica bem especial. Então, por isso que eu uso o café também. E agora eu vou dar uma misturada e vou deixar reservado por enquanto. Agora o resto dos ingredientes eu vou bater tudo no liquidificador. Aqui eu tenho um ovo, vou colocar aqui para bater. Eu vou usar também o leite. Eu vou usar também a margarina. Eu vou usar também o mel. E o mel que eu estou usando aqui é o mel puro. Agora eu vou bater bem todos esses ingredientes. Bom, aqui eu bati bastante, tem que bater até dissolver bem o mel, porque o mel puro, ele açucara. Então, se vocês não dissolver bem o mel, depois a massa fica pesada. Então, tem que bater bastante tempo, igual eu fiz aqui, ele ficou que nem assim, uma espuma. E agora eu adiciono essa mistura naquela farinha que eu deixei reservada. Agora tem que misturar bem para dissolver todos os ingredientes. Aqui eu já misturei todos os ingredientes e a massa ela fica assim, mole. E agora eu acrescento o fermento em pó. Vou dar uma peneirada. E é só esses ingredientes que vai na receita. E agora eu vou misturar aqui o fermento e já tá pronto. Agora eu vou levar a massa para assar e eu uso essas forminhas redondinhas que tem o fundo falso. Ela é própria para fazer o pão de mel. E eu acho mais fácil também essas de fundo falso, porque na hora de desenformar, ele sai bem facilmente. E para untar, eu só uso margarina. Então eu pego o pincel, passo um pouquinho na margarina e vou pincelar todas as forminhas assim, no fundo e nas laterais. Só com a margarina, não precisa colocar mais nada, não precisa colocar farinha de trigo aqui não. Então agora eu vou pincelar todas as forminhas assim. Bom, aqui eu já untei todas as forminhas, agora eu vou colocar a massa. Eu tenho uma conchinha e eu sempre meço ela nessa conchinha aqui para pegar. Então eu coloco aqui, não pode colocar muito porque vai crescer. Eu coloco até mais ou menos a metade. E tem que colocar tudo por igual, para não ficar assim desigual o tamanho. Agora então eu vou preencher toda a forminha aqui com a massa. Aqui eu já coloquei toda a massa nas forminhas e renderam 24 unidades. Aí quando vocês estiverem colocando a massa na forminha, vocês pegam assim e dão uma batidinha em cada uma delas, para a massa assentar bem nas forminhas. Então agora eu vou levar para assar. Aqui o pão de mel já assou e agora eu vou esperar esfriar para poder desenformar. Bom, aqui eu já deixei esfriar, agora já dá para desenformar bem. E agora é só fazer assim que sai. Não fica nem grudado. Aí é só tirar. Aí depois de pronto fica assim. Agora eu vou rechear. Bom, agora na hora de rechear, vocês podem rechear a gosto. Eu vou rechear com Nutella, que é o que as crianças gostam aqui em casa. Então eu vou fazer assim aqui em casa. Mas em casa vocês podem escolher como preferir. Aí corta assim no meio. E agora é só colocar a Nutella aqui. Aí recheio também aqui a quantidade, vocês colocam quanto quiser. Eu vou colocar bem, não vou colocar muito não, para não ficar muito enjoativo. E agora é só tampar.
Aí fica assim. Agora eu vou rechear os restantes. Bom, aqui eu já recheei todos. E esses daqui eu deixei sem recheio. Porque eu vou só cobrir com chocolate. É o jeito que eu gosto de comer também. Sem o recheio. Agora é só banhar o chocolate. Então aqui eu já derreti o chocolate. E agora é só colocar aqui por cima. Esse que eu peguei é o que tá sem recheio. Aí vai colocando assim bastante. E aí dá uma batidinha para tirar o excesso. E aqui eu deixei o papel alumínio aqui do lado. Agora é só colocar em cima do papel alumínio. Agora eu vou fazer todos assim. Aí depois de pronto ficar assim. Aqui eu já terminei de fazer todos. E vocês deixam esfriando em temperatura ambiente. Não precisa deixar na geladeira não. Agora eu vou esperar esfriar bem para poder tirar os excessos que ficam. Aqui já tá pronto. Eu já tirei todo o chocolate que fica em volta. E depois de pronto ficou assim. Bom, aqui eu terminei de confeitar, aí eu fiz assim. Derreti o chocolate branco e escrevi essas escritas. Feliz Natal. Mas aí vocês podem fazer como quiser aqui na cobertura, pode deixar sem também. Aqui eu só quis dar uma dica de como vocês podem fazer para colocar numa cesta de Natal. Vocês podem embalar cada um num plástico e colocar numa cesta. E dar de presente, fica bem legal. Eu peguei um aqui para mostrar para vocês como fica por dentro, agora eu vou cortar. E esse que eu peguei é o recheado. Aí fica assim, a massa fica assim bem fofinha. E as medidas que eu vou colocar lá no blog, as medidas que eu fiz aqui, o que eu faço aqui em casa. Mas vocês podem acrescentar mais açúcar na massa se preferirem. Eu diminuí o açúcar porque eu não gosto muito doce. Porque como vai recheio e cobertura, a massa não precisa ser tão doce para ficar gostoso. Então eu sempre tiro um pouco do açúcar conforme a receita. Mas vocês podem acrescentar a gosto aqui a quantidade de açúcar. Aí depois de pronto ficou assim. Fica uma massa assim com uma textura muito boa. Então eu espero que vocês consigam fazer em casa e que gostem. E aí a receita fica assim. Até mais.